Às vezes você tem uma loja de veículos que tem a mesma quantidade de carros em estoque, e às vezes seus carros é melhor do que o estoque do concorrente, e você vê o seu concorrente vendendo mais carros do que você no final do mês. É sobre esse tema que a gente vai abordar dentro desse vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João Vitor, sou dono da Imperial, maior assessoria de marketing e vendas para concessionárias e lojas de veículos da América Latina. A gente hoje trabalha com mais de 150 clientes, eu já passei por diversas situações de lojas que vendiam bem, queriam aumentar as vendas, lojas que vendiam mal e queriam aumentar as vendas, por isso que acaba chamando a gente, para entrar dentro das suas operações. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo são alguns insights de o porquê que a sua operação, mesmo tendo uma boa estrutura, acaba não vendendo tanto que você queria e o seu concorrente acaba se destacando. Eu vou te mostrar todo o processo, alguns insights que essas lojas fazem que você pode aplicar ainda esse ano na sua loja de veículos e com certeza você vai ter muito resultado. Então bora para a tela aqui do iPad que eu vou fazer aqui desenhando junto com vocês, tenho certeza que vai valer muito a pena esse conteúdo e é um vídeo bem simples e direto. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre geração de vendas, né, a gente tem que entender que nós precisamos ter um conceito muito forte sobre o que vai gerar isso daqui, tá? É muito importante que vocês entendam que o que gera venda é basicamente a estruturação de 3 pilares dentro da loja, que é o que eu vou passar aqui para você dentro desse vídeo. O primeiro pilar a gente chama de oferta. O segundo pilar nós chamamos de demanda. E o terceiro pilar nós chamamos de comercial. Como é que funciona isso daqui? Para vocês entenderem e não ter mais nenhuma dúvida em relação a esse processo. Vou deixar aqui. Vamos lá. O que acontece? Para você ter qualquer tipo de venda na sua operação, você precisa ter esses 3 pilares aqui bem estruturados. É isso daqui que vai fazer gerar venda. Ponto final e acabou. Não tem mais explicação. Vou explicar para vocês o que é a questão da oferta aqui. Quando a gente fala de oferta, a gente está falando de duas coisas. A primeira coisa é em relação ao produto e a segunda coisa, vou colocar aqui em verdinho, é em relação a benefícios e vantagens. Quando a gente fala em relação a produto, benefícios e vantagens, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer basicamente o seguinte: quais diferenciais o teu produto tem em relação ao teu concorrente? Alguns diferenciais, às vezes o seu produto vai ter. Às vezes, por exemplo, eles têm o laudo aprovado. Às vezes eles têm, por exemplo, KM baixo. Às vezes a cor dos seus veículos são cores mais comerciais do que a cor dos veículos do seu concorrente, que tem às vezes o carro do mesmo modelo, entendeu? Às vezes o seu carro tem mais qualidade. Então tem algumas características que a gente precisa levar em consideração dentro do produto. Só que existem outras séries de características e que na minha visão é o que mais influencia na venda, que são as características de benefícios e vantagens. Resumindo, qual que é o benefício de eu, João Vitor, comprar na sua loja de veículos? Por que que esse tipo de oferta ele acaba influenciando mais do que a oferta do produto? Porque muitas das vezes você não consegue mexer no teu produto para causar diferenciação do teu concorrente. Porque você não consegue mexer no KM do carro, e eu nem aconselho que você faça isso, né, obviamente. Você não consegue, por exemplo, às vezes, o carro está batido, você não consegue voltar atrás com isso. Às vezes, realmente, o produto em si do teu concorrente é melhor do que o seu em algumas vezes. Por isso que eu gosto de destacar as vantagens e benefícios, porque nisso daqui você consegue fazer tudo o que você quiser. O que eu estou querendo dizer? Às vezes o teu concorrente tem um produto que é de melhor qualidade do que o seu, só que você consegue trabalhar, por exemplo, com extensão de garantia. Então, por exemplo, hoje tem empresas de seguros, como por exemplo, uma que a gente acaba indicando bastante, que é a Gestalto. Tem empresas de seguro onde você consegue estender a garantia do veículo. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem lojas que todos os veículos da loja estão com 2 anos de garantia. Então, o que acontece? O cliente vai comprar o carro na tua loja, mesmo que o teu produto esteja um pouco mais caro, só que o teu produto está assegurado com 2 anos de garantia. Isso gera muito valor para ele. Outra questão também, às vezes o produto, alguns carros que você tem em estoque já vem com laudo aprovado. Só que às vezes você consegue destacar na tua loja que todos os seus carros têm laudo aprovado. Então, só colocar aqui, laudo aprovado. Então, o que acontece? Você acaba gerando uma autoridade muito grande para a tua loja em questão de tipo assim, cara, todos os veículos da nossa loja possuem 2 anos de garantia e laudo aprovado. Querendo ou não, você passa muita segurança para o teu cliente e isso ajuda bastante na questão da venda. E tem algumas coisas, pessoal, que eu sempre gosto de passar para os clientes, que é o seguinte: ah, João, mas tem algumas coisas que não são óbvias que a gente pode dar, como por exemplo, tanque cheio,
às vezes, por exemplo, IPVA, IPVA pago. Tem também, por exemplo, transferência. Tem, por exemplo, também óleo e filtro. Então tem algumas coisas que obviamente são óbvias que a gente pode entregar para o cliente. Só que, pessoal, qual que é o detalhe? Numa negociação, quando eu estou gravando um anúncio e até também quando eu estou negociando com o cliente, se eu não falo, se eu não deixo explícito tudo isso daqui para ele, ele não tem ciência. Só que quando eu explico para ele, cara, aqui você vai ter XYZ de benefício na minha loja, isso acaba gerando, até para o cliente na hora da negociação, um negócio que a gente chama de ancoragem, que é basicamente mostrar o seguinte, cara, mesmo meu carro às vezes estando até mais caro do que o concorrente X, ele ainda assim, ele é bem mais custo-benefício, ele é bem mais barato do que o do fulano, pelo tanto que eu te entrego além do carro. Então o cliente sabe que às vezes tudo isso que você vai entregar para ele equivale, por exemplo, a 10 mil reais, entendeu? De benefício. E aí qual que é o detalhe? Vamos supor, o cara vai comprar um carro de 50 mil reais, na sua loja está 50 mil. Na loja do teu concorrente, por exemplo, está, por exemplo, 47. Vou colocar aqui 47. Só que o teu concorrente, ele está vendendo só o produto, você não, você tem o produto e você está vendendo todas as vantagens e benefícios que equivalem a 10 mil reais. Logo, o seu carro, mesmo custando 50 mil, ele está sendo bem mais barato do que o do teu concorrente, porque o seu deveria estar custando 60 e o cliente vai estar comprando por 50, ou seja, ele está ganhando 10 mil de bônus por comprar o carro contigo. E se ele for descontar ainda os 3 mil de margem de diferença, ainda assim são 7 mil de diferença perante o que o teu carro vale. Então, o que acontece? Você trabalhar destacando sempre os benefícios e vantagens que a tua loja pode oferecer para o cliente é bem mais vantajoso do que você ficar falando de produto dentro dos seus anúncios. Então, isso, eu estou explicando isso aqui para vocês, parece confuso, mas isso daqui influencia muito nessa parte de demanda, porque nós vamos especificar muito das vantagens e benefícios da nossa loja dentro dos nossos anúncios. Isso influencia também muito na questão da negociação, porque se a sua loja não tem vantagens e benefícios comparados ao que o teu concorrente às vezes tem, a tua loja, querendo ou não, ela já começa de baixo, né? Porque o teu concorrente ele já está na frente sua porque ele tem essas vantagens que você não tem. Então é muito importante que para que você tenha realmente vendas no final do mês e você bata a meta que você procura, é muito importante que você sempre liste, quais vantagens e benefícios eu consigo implementar aqui na minha oferta da minha loja para que a minha loja se destaque e consiga vender bem. Então o primeiro pilar é o pilar de oferta. O segundo pilar é o pilar de demanda. Quando a gente fala sobre demanda, existe um negócio que a gente aplica, que a gente chama de empilhamento de funis. Então, quando a gente fala de funis, existem vários locais que nós podemos gerar demanda para o nosso time de vendas. Agora que nós temos uma oferta bem estruturada, bons produtos, nós precisamos gerar demanda para o nosso time comercial, certo? Os principais canais que nós gostamos de utilizar, obviamente isso depende muito de cada carro que a gente está anunciando, mas o principal canal é a questão do tráfego pago. Então, por que eu gosto muito do tráfego pago? Porque, pessoal, quando vocês vão pegar, por exemplo, os portais, não desmerecendo os portais, tá? Não é essa a questão. Mas quando você vai pegar, por exemplo, os portais, a gente tem, por exemplo, a Web, tem carros, Socarrão, enfim, Mercado Livre. Os portais, eles acabam te gerando demanda porque eles fazem tráfego pago e eles têm também um alto volume de tráfego orgânico também rodando. Então aqui a gente tem dois tipos de tráfego. Tem o tráfego pago, por exemplo, e tem o tráfego orgânico, né? Então, os portais, eles têm esses dois tipos de tráfego rodando, então eles investem em anúncio, eles têm a autoridade que é tráfego orgânico, de pessoas que já conhecem a marca e vão lá, e aí querendo ou não, eles acabam sim te gerando lead, mas às vezes é um lead, por exemplo, que custa 20 reais, às vezes é um lead, por exemplo, que às vezes foi só fazer simulação de financiamento e você acaba pagando por esse lead também. Então o que acontece? Eu não aconselho que pelo menos por enquanto vocês utilizem e dependam só dos portais. Vocês podem sim utilizar, mas não utilizam essa dependência. O segredo é que vocês utilizem as estratégias por trás do portal. Então vamos lá. A gente sabe que o portal faz tráfego pago, ou seja, ele investe em anúncios, e que ele também faz tráfego orgânico, ou seja, que ele tem autoridade e tudo mais, que muita gente às vezes conhece o portal, e aí querendo ou não, acaba uma mídia orgânica, acaba entrando dentro dele, enfim, vai até você. Por que em vez de você depender do portal, por que você às vezes não faz o seu próprio tráfego pago e você, por exemplo, investe em posicionamento? Entendeu? Então por que você não produz os seus próprios conteúdos no Instagram, investe no social media, investe, por exemplo, no videomaker, você produz, sei lá, 2, 3, 5 conteúdos por dia, por que você não investe na sua produção de conteúdo, em vez de ficar entrando dentro do portal e acabar meio que pagando um aluguel para ele tirar um resultado que você poderia gerar para si mesmo, só que bem maior, né? Por que eu falo isso? Quando a gente fala, por exemplo, de funis, no tráfego pago, por exemplo, você consegue escolher qual anúncio você vai rodar, você consegue escolher qual carro, por exemplo, você vai anunciar, você consegue escolher, por exemplo, quantos leads vai chegar para você.
Então aqui no tráfego pago você tem bem mais controle, por exemplo, da demanda de leads que vai chegar, da qualidade, porque você consegue segmentar o teu público. Então dentro do tráfego pago, quando a gente fala de funil de vendas, ele é uma plataforma, lembrando que o tráfego pago a gente consegue fazer em Facebook, consegue fazer também em Instagram e consegue fazer também em Google e também em YouTube. Então o tráfego pago ele é uma plataforma, uma forma de impulsionamento que consegue fazer a tua loja alavancar muito, porque você vai ter todos os controles desse impulsionamento. Quando você está dentro de um portal, você não consegue escolher a localização de onde que você quer que os leads venham, você não consegue escolher, por exemplo, quantos leads vai chegar, você não consegue escolher a qualidade desse pessoal. Então eu não acho tão interessante vocês dependerem só dos portais. É legal que vocês mesmos tenham o próprio funil de vendas de vocês mesmos fazendo um tráfego pago ou contratando alguém para fazer para a empresa de vocês. Já o tráfego orgânico, vocês têm que investir em posicionamento, que é basicamente a produção de conteúdo, por exemplo, dentro das redes sociais. Então vocês mesmos produzirem conteúdo dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro também de sites, né? Então é importante você ter o teu site porque ele é ligado ao Google e também até mesmo dentro do YouTube. Por quê? Porque isso vai ajudar muito também o teu tráfego pago e você está empilhando um funil da tua própria estrutura, você não está dependendo só dos portais. Mas fora isso, o tráfego orgânico, fora o tráfego pago também, você pode ter também, por exemplo, fazer o seguinte, você pode ter também, por exemplo, ter também os portais, você pode ter também, por exemplo, indicação, você pode ter também funis de eventos, você pode ter também funis de feirão, você pode ter funis de listas de clientes. Então existe uma série de coisas que dá para sua loja fazer, que causa esse empilhamento de funis, porque senão vai estar dependendo só de uma coisa, que vai fazer a tua loja ter leads todos os dias. Então o que acontece? Nós temos agora uma oferta bem estruturada, então a sua loja é diferente da tua concorrência, porque você tem vantagens e benefícios que eles não têm. Você agora consegue gerar a tua própria demanda, então você tem leads chegando para você todos os dias, de diferentes lugares, de diferentes qualidades. Agora que você tem leads chegando e a tua oferta já é estruturada, você precisa ter o teu último pilar, que é o pilar do comercial. E quando a gente fala sobre comercial, vou pegar aqui uma cor diferente. Quando a gente fala sobre comercial, existem duas áreas que vocês precisam estruturar, tá? Deixando bem claro aqui para vocês. A primeira área é a área de pré-vendas e a segunda área é a área de vendas. João, o que é a área de pré-vendas? Aqui é quando o lead chega. Então, por exemplo, agora você já tem leads chegando, você precisa, por exemplo, fazer um processo de atendimento para trazer esse cliente na loja física, porque a venda ela acontece na loja física, ela não acontece através do digital. Você precisa ter um único foco. O único foco do pré-vendas é agendamento de visita. Então você precisa trazer clientes para a tua loja física dentro do seu setor de pré-vendas. Agora que você tem pessoas chegando, você vai estruturar a área de vendas, que é basicamente a conversão de visitas. Então agora que você tem pessoas na loja, você precisa agora de fato iniciar as negociações, você precisa de fato também começar a avaliar a questão de troca com o cliente, ver a questão dos financiamentos. Então aqui, por exemplo, é que de fato entra a negociação. A negociação ela não deve ser feita através do digital, até porque o cliente está comprando às vezes um carro de R$200 mil, R$300 mil, e é muito difícil o cara comprar, por exemplo, 100% no online. Dá para vender no online? Dá, mas se você conseguir trazer, nem que seja poucas pessoas para a tua loja física, você ainda vende mais do que você ficar tentando vender para todo mundo no online. Então o segredo da coisa do comercial é mais essa parte aqui, ó, é a parte de agendamento de visita. Porque quanto mais visitas você tem, mais vendas você faz. A prova disso é o seguinte, vamos partir do pressuposto que a gente tem aqui um cenário 1 e a gente tem aqui o cenário 2. No cenário 1 eu tenho 100 leads, no cenário 2 eu tenho 100 leads. O cenário 1 eu trago para a loja física e aqui eu tento vender no online. Qual que é o negócio? Vamos partir do pressuposto que eu consigo de 100 leads, eu consigo agendar em média 30 visitas, de 30 visitas 15 vão até minha loja e eu faço 3 a 5 vendas. Só que se eu tento conversar com 100 pessoas no WhatsApp e tento vender, ou seja, eu vou pular essas etapas de visita realizada e visita agendada, no final eu vou vender para uma pessoa.
Então é melhor você ter, por exemplo, o esforço de agendar a visita e trazer esse pessoal até a loja, mesmo que de 100 vão 15 pessoas, porque no final você consegue vender, por exemplo, 3 a 5 carros. Então é muito mais interessante você ter um processo de pré-vendas que joga o lead para onde a sua loja vai ter mais facilidade de vender, do que você ficar tentando vender e dando murro em ponta de faca dentro do WhatsApp. Então essas são coisas, são dicas que eu vejo que as operações que trabalham com a gente que fazem, né, que acaba ajudando muito na questão das vendas no final do mês. Tem outras coisas além disso, tem, por exemplo, também a parte de gestão da loja, contratação de funcionários, que acaba influenciando bastante também desses pilares. Tem também a questão de estoque, né? Então, o que acontece? Existem outros fatores, mas nenhum dos outros fatores são tão importantes quanto esses 3 fatores aqui, quando o caso é falta de vendas. Se hoje você tem falta de vendas dentro da tua operação, tu pode ter certeza que o problema está em algum desses 3 pilares. Tá? Então esse vídeo foi um vídeo mais rápido para mostrar para vocês o que a gente aconselha de dica, por que às vezes sua loja está vendendo menos do que deveria. Se você hoje tem uma loja de veículos e quer vender mais, corre aqui no link da descrição e se cadastra para uma consultoria gratuita com alguém do meu time e vai lá no meu Instagram também, me segue que a gente posta conteúdo lá todos os dias, fechou? Então tamo junto, pessoal, é nóis, bora pra cima.